Salve, salve família! Estamos ao vivo aqui, galerinha, para mais uma live aí com o Marcos Morcego, seu podcaster da Praxis. Tô aqui. Enfim, vocês podem ver que hoje a gente começa a live mais feliz. Não tem como, né? Depois de um dia desses. Mas antes da gente entrar nesse assunto aí que deixa a gente feliz, eu queria lembrar geral de entrar lá no Twitter, dar RT na live. Ou se puder no Instagram, enfim, se puder também, é claro, né? Que a gente não pode obrigar ninguém. Só na ditadura do morcego aí vai ser obrigatório. Mentira, tô zoando. É importante aí que vocês ajudem a divulgar, porque as redes sociais não estão entregando. Salve, salve, Lucas, sempre aqui, uma honra ter você aqui, camarada. Fico muito feliz com isso. Enfim, a gente não tem como não falar sobre isso, né? Não falar aí sobre a questão do Olavo de Carvalho. O cara que, o que ele fez com a ideologia liberal, com a ideologia conservadora, melhor falando, foi brutal pra alguém que como eu posso falar, extremamente, tipo, o pior tipo de fascista, além de ser uma pessoa que não traz um conhecimento, não traz nada, tipo... ele é uma das poucas pessoas que você chega e fala, realmente não é um intelectual. Enfim, ele também não era professor, mas ele é uma das pessoas que faz a direita no Brasil ascender, né? Tanto que tem a ligação direta dele, anos antes, projetando o Bolsonaro para ser presidente. Então, não tem como ser outro senão um sentimento de felicidade neste momento, né? Pelo que aconteceu. Enfim, eu espero que ainda não vi se vai vir pro Brasil ou não, mas talvez a gente tenha um novo banheiro público. E aí eu não poderia estar mais feliz, porque a gente precisa disso aí conforme a gente tá andando na rua, né? Além disso, tem uma outra notícia, que é uma notícia que me deixa muito feliz, muito feliz. E aqui, pra galera que estiver em live, eu vou falar já, mas a Disney confirmou a série do Percy Jackson. Tipo, já tinha saído o projeto, Rick Riordan tava trabalhando, ele tava inclusive usando um aplicativo pra montar tudo. Confirmou, galera, vai sair a série de Percy Jackson, entendeu? A Caverna do Morcego cresceu lendo Percy Jackson. Então, tipo assim, as Sergianas piram exatamente. Cara, eu ia no Ibirapuera quando tinha evento de Percy Jackson, a galera brincando com espadinha, cara, tá ligado? Acho que foi uma das primeiras leituras que eu tive, assim, que eu realmente li na minha infância pra adolescência e adolescência, velho. Teve uma viagem que eu fiz pra cidade que eu tô, a viagem demora mais ou menos 6 horas. Tipo, eu comecei a ler o livro na viagem e eu terminei quando eu cheguei, tipo, não durante essas 6 horas, eu cheguei na mesma noite que eu terminei. Eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia parar de viver de Percy Jackson, tá ligado? Eu conheci muita gente, tem uma parceira minha que até hoje a gente troca uma ideia de vez em quando, que eu conheci em 2011, 2012, tá ligado? Cara, é bizarro, tô muito feliz. Tô mais feliz que parece que o elenco, né, porque começa na infância, o elenco vai ser de crianças e parece que não vão ser crianças tão conhecidas, o que eu achei sensacional pra iniciar uma série, eu achei, tipo, porra, brilhante. Além disso, o que temos hoje? Temos jogo do Timão, não posso deixar de ficar feliz com isso. E hoje a gente acaba com Weber, pra amanhã começarmos Marx. Então hoje é o último dia de Weber, amanhã a gente começa com Marx, até que enfim eu não aguentava mais, tá ligado? Inclusive, já deixa eu passar aqui pra vocês mais ou menos o que a gente vai trabalhar amanhã. Vai ser no mesmo horário, provavelmente a live, mas a gente vai trabalhar com a formação do pensamento de Marx e materialismo histórico e dialético. Vão ser os temas que vão abrir o pensamento de Marx. E depois, eu acho que a gente vai ter mais 2 lives de Marx. Talvez eu separe essas outras aqui. Não sei ainda. Vamos ver. Amanhã é vitória dos dialéticos, exato. Até que enfim, eu não aguento mais. Antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, que eu sempre gosto de passar, galera. Não se esqueçam. Primeiro, quem puder divulgar, ajudar a divulgar, nas redes sociais tá aí embaixo, @morcego_, Marcos_, em todas as redes sociais, ok? Já eu vou mandar aqui no chat o PDF do livro pra quem quiser ir lendo ele enquanto a gente trabalha com ele aqui. Eu passo a página que a gente tá, o capítulo que a gente tá, tudo certinho.
Além disso, salve, salve, Anar Caroline, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Além disso, galera, também quero lembrar que a gente tá no Ticoteco, a gente tá aí no... a gente tá no Quai, enfim, de vez em quando agora, cansei dessas redes de vídeo, mas de vez em quando a gente tá lá também. Lembrando também que teve episódio com a Sol, segunda-feira, falando sobre memes, enfim, falando sobre um monte de coisa. Foi um episódio que consagrou a gente aí de passar os 1.700 seguidores, seguidores no Spotify e passar os 100 seguidores no Google Podcast. Sensacional. Hoje eu tive a honra de gravar com o Léo Pericles, então semana que vem vai ser um episódio com a Caroline, na outra semana com o Léo Pericles. Inclusive eu vou soltar o episódio em vídeo pra Twitch e pro YouTube, tá ligado? Muito bom, ele deixou isso. Em relação a Alisson Mascara, ainda tô esperando o retorno dele. Eu mandei a mensagem, ainda não sei como que vai rolar. Era pra rolar dia 31, não tenho certeza. Enfim, o cara, né, não tem como eu exigir nada. É uma correria do caramba. Mas assim que tiver tudo confirmado, eu monto a arte e divulgo pra vocês isso daí também. Além disso, também vai ter um episódio em fevereiro sobre a ascensão das direitas. Em fevereiro? Talvez não saia em fevereiro. Talvez saia só em março. Enfim, a ascensão das direitas, onde eu vou trocar até uma ideia sobre o próprio... sobre o próprio... Olavo de Carvalho, não só sobre ele, mas ele é um dos ideólogos da direita, então a gente vai falar eventualmente sobre ele. E depois a gente manda um sobre o que é revolução, e aí o que vem pra frente vai ser o que vem pra frente. Não sei, simplesmente não sei, e não tem como saber agora. Então, basicamente é isso. Também quero lembrar, quem quiser apoiar o podcast financeiramente, a gente tem o Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego, e tem o Pix, mpbl97531@gmail.com. Primeiramente, agradecer geral que tá na live, e agora eu vou mandar aí um PDF do livro. Ai, não voa a paginazinha, por favor. A gente vai passar hoje por duas partes de Weber, né? Acho que a gente já assentou, teoricamente, o essencial dele, né? Dando uma voltada, a gente tá no capítulo 5, que é o capítulo do Max Weber, né? Antes de entrar no 5.3, que é crítica e resignação, falando antes sobre isso. Salve, salve, Esquizão, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui também, camarada. Antes de entrar no que a gente vai discutir hoje, voltando um pouquinho aqui, a gente discutiu ontem sobre a base do pensamento weberiano, de como ele olha para a análise da sociedade, de como ele vai entender a questão do individualismo, que é um ponto muito forte nele. Ele não vai olhar a sociedade pela questão ele não vai entender a sociologia como a ciência da sociedade, mas ele vai entender a ciência dos indivíduos que compõem um certo movimento, que aí todo mundo vai agir de certa forma, e a partir disso você tem um fenômeno, enfim, algumas coisas assim. E a separação dele também de ciência e política, onde ele separa o que é ser um cientista do que é ser um político e etc e tal. Aquele papo liberal que vai cair de tornar a ciência neutra, porque a ciência você não necessariamente precisa agir. Enfim, eu tenho um resumo lá no... não, é ridículo, né? Tem um resumo lá no fixado do Twitter, entendeu? Pra quem preferir, lá tem um resumo de todas as lives, além de ter as lives salvas na Twitch aqui e também lá no YouTube. Família, eu tô vendo que eu tô meio atrasado aqui, mas tá bom pra vocês? Porque eu tô... Agora parou de atrasar. Enfim, ciência do indivíduo é de foder, meninas. É foda. A gente também estudou, a gente também viu o marxismo weberiano. Perfeito, está ótimo pra vocês, está certo. O marxismo weberiano, que eu nem sabia que existia, enfim, agora nós sabemos que existe. Pra quem quiser ler melhor, a gente tem o Merleau-Ponty falando, e tem o texto do Celso Frederico e do Francisco Teixeira dissertando sobre isso, tá? Então, agora, bora lá pra crítica e resignação, que é o que abre aí a segunda parte de Weber, a live de hoje. Melão Pontinho, queria ler também. Vou tomar um gole d'água antes, família, quem tiver, e não se esqueça de se hidratar, a gente tá passando aí por uma seca ferrada e a tendência de ir aumentando a temperatura ainda nos próximos dias, e aparentemente é no Brasil todo, galera. Então não esqueçam de se hidratar, no possível ingerir frutas, enfim, tudo isso, galera. Aqui também a gente cuida da saúde, de vez em quando, não sempre, enfim. Agora vamos lá. Então, a análise de Weber sobre a sociedade
parte do pressuposto que não existe um organismo no qual haja um vínculo social intrínseco. Este postulado sociológico vai, pois, em sentido contrário ao do pensamento de Durkheim, contrário, para o qual a coesão social e os indivíduos vinculados uns aos outros constituem um tecido orgânico. Então esse daqui é o primeiro ponto que ele estabelece na abertura de Crítica e Resignação. É diferente de Durkheim. Ele vai para o outro lado. O Weber ele vai ignorar a busca de conexões intrínsecas de um grupo, ou ainda a procura de sua finalidade coletiva. Está subjacente às ideias weberianas que a sociedade, o Estado e a política se assentam na violência. Outro próximo ponto de Weber. Vamos lá. Está subjacente, ou seja, está ali colado com as ideias weberianas. Não está fora disso. É exatamente o que ele pensa. O Estado e a política se assentam... a sociedade, o Estado e a política se assentam na violência. Se o Alisson Mascaro não entrar nas partes que ele fala sobre isso, eu tenho no trabalho um pouco separado algumas coisas sobre isso. Eu posso abrir aqui no celular depois que a gente terminar isso daqui rapidinho e a gente discutir um pouco sobre isso, tá? O Weber ele vai desconfiar de argumentos como das boas intenções, da união orgânica, do elan finalista entre indivíduos formando a sociedade. Nesse sentido, Weber e também Marx são opostos à sociologia francesa. Então, Weber e Marx são opostos à sociologia francesa. Justamente por essa crítica de uma união orgânica, de boas intenções, enfim. A crítica é seu mote comum. Então, ele parte da crítica. A crítica é a base de Weber. Galera, se tiver alguém entrando e tal, eu não tô vendo... eu tenho que lembrar de mandar o link, então de tempos em tempos eu vou estar mandando o link do Drive. Aí ó, agora, deixa eu ver, não sei como é que meu celular travou. Pra quem quiser acompanhar aqui, vou mandar aqui novamente o link do Drive. Quem quiser acessar o Drive, a gente está no capítulo Crítica e Resignação 5.3. Então, para Weber, a relação entre indivíduos deve ser pensada a partir do conflito. É a partir daqui que ele começa a pensar a relação dos indivíduos. Antagonismo, luta, concorrência, disputa. Se toma, por exemplo, do direito, a existência dos poderes judiciários e seus burocratas atende aos fins de predomínio social, não para promover uma abstrata cidadania. Assim, no pensamento weberiano, uma das chaves centrais para a compreensão da sociabilidade é a dominação, família. É importante isso, ter em mente que essa chave ela vai partir da dominação, porque, veja bem, o Weber ele vai trabalhar a questão de dominação através da coação física, mas também ele vai dar uma pintadinha ali na questão do que é o consenso. Ele não vai destrinchar bem sobre isso, ele usa a sociedade civil ainda de uma forma meio abstrata, Estado não tem um caráter de classe, mas se você olha pro Weber e depois olha pro Gramsci falando sobre isso, você vê que o Gramsci ele pegou, assim, não sei se pelo próprio Weber, mas as mesmas ideias, só que agora com um acréscimo teórico que torna aquilo uma teoria, essa questão de dominação. E aí depois, se alguém quiser ler, além do que texto de Gramsci vai ser bom para isso? Essa é uma boa pergunta. Os Prismas de Gramsci eu acho que é o texto que abre isso, do Marcos Deroio. E depois tem o Jaime Osório em O Estado no Centro da Mundialização. Acho que são esses os dois textos assim principais. E aí tem uma nota de rodapé do próprio Max Weber, né? A dominação, como conceito mais geral e sem referência a algum conteúdo concreto, é um dos elementos mais importantes da ação social. Sem dúvida, nem toda ação social apresenta uma estrutura que implica a dominação, mas, na maioria de suas formas, a dominação desempenha um papel considerável, mesmo aquelas que não se supõem isto à primeira vista. Particularmente nas formações sociais economicamente mais relevantes do passado e do presente, o regime feudal por um lado e a grande empresa capitalista por outro, a existência da dominação desempenha um papel decisivo. Dominação, como logo veremos, é um caso especial do poder. Essa é a frase de Weber em Economia e Sociedade. Então, ao invés de Durkheim, que perguntava o que une a todos, da perspectiva dos vínculos da solidariedade social, em Weber, indaga-se a quem domina, quem e como isso se faz. Aqui seu horizonte se assemelha ao de Marx, ainda que de primazia para o caráter político da dominação, mais do que para o caráter econômico da exploração, como no caso marxiano. Aí tem agora outra citação do Kohn, do Gabriel Kohn, em Crítica e Resignação.
É inegável que o caráter polêmico de sua obra contra Marx reforça sua ênfase sobre a categoria de dominação, e em consonância com isso, sobre o nível político-ideológico da análise. A dominação é a base de compreensão social, porque a sociedade é conflituosa. E por essa razão provisória e histórica do que tange aos seus veículos interindividualistas. As motivações sociais não são uníssonas, são plurívocas, ou seja, são várias motivações diversas, e se estabelecem variáveis e distintas relações entre indivíduos. Ok, até aí nenhum segredo. As formas de dominação são instáveis, revelam-se na história. Decorre como pressuposto dessa chave teórica da dominação que só se pode entender a sociologia pela história. Weber é um historicista da sociologia. Então, Weber é um historicista da sociologia. Ok. A gente abriu aqui outro ponto Agora a gente está desenvolvendo teoricamente Weber, né? A dominação e o conflito em Weber, embora sejam por ele elaborados com mais ênfase no político, quando se tratar do tema das dominações legítimas, remontam diretamente ao nível econômico. Aproxima-se parcialmente aí também de Marx, o livro principal de Weber. Aproxima-se aí também de Marx. O livro principal de Weber, Economia e Sociedade, que eu ainda não li, dá mostras de que não opera no campo da compreensão social a partir da família ou da religião, embora tenha sido dedicado a tais temas também em livros como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse daí eu já cheguei a ler uma parte. Vou marcar aqui os livros dele só pra, ter uma noção dessa separação. Em todos esses livros, no entanto, lastreio o social e o econômico, ao trabalhar diretamente com a categoria capitalismo. Weber aceita, sem reconhecer diretamente, a plataforma de Marx de compreender a história e a sociedade a partir dos modos de produção. Vamos lá agora para um livro. Meu Deus, calma aí. É o Karl Lewis, Max Weber e Karl Marx, um livro que é organizado pelo René E. Gertz, sobre Max Weber e Karl Marx. O tema explícito das investigações científicas de Marx e Weber é o capitalismo, mas o impulso para a investigação a seu respeito é dado pela questão do destino humano do mundo contemporâneo, em que o capitalismo constitui a expressão marcante da problemática. Ok, os dois vão olhar, a gente tem o capitalismo. A questão em torno do capitalismo, contida na questão do mundo contemporâneo, implica por um turno uma determinada ideia daquilo que dentro deste mundo capitalista faz do homem um homem, o que dentro dele constitui a sua humanidade. Explicitar o tema da investigação de Marx e de Weber no concernente a esse aspecto não equivale a dizer que esse tema já constituísse para eles mesmo a tendência orientadora, mas ele constitui o pano de fundo onipresente em suas preocupações. Assim, a tendência evidente do Manifesto Comunista é prático-política, e a dos estudos de sociologia das religiões de Marx e Weber é de uma tendência teórico-histórica. Isso não exclui a possibilidade que a temática de fundo original dessa investigação histórica e daquele manifesto seja, mesmo assim, a questão fundamental ao nosso mundo atual de ser homem. E neste caso, a crítica à ditadura do burguês no manifesto de Marx, por exemplo, corresponderia no primeiro estudo de sociologia das religiões de Weber à análise não menos crítica do mesmo homem burguês, mas avaliada de uma maneira bem diferente. A crítica de ambos atingiria, portanto, a nós mesmos na nossa determinação histórica. Boa noite, Ilustralire, seja bem-vindo, camarada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o texto, o livro do Alisson Mascaro? Porque eu tô disponibilizando, tô mandando no chat aí pra quem tá entrando, pra geral ter acesso aí ao texto. Se quiser também, se não quiser também é só falar, não, tá suave, mete marcha, ainda não. Vou mandar aqui então o link do Drive. Com certeza, tá aqui. A gente tá no capítulo 5.3, tá? Agora, no momento. Pode ir mandando boa noite, seja bem-vindo, viu? Sinta-se em casa. Vou aproveitar que eu parei aqui pra tomar uma aguinha. Tava lendo uma nota de rodapé só, enorme. Eu quero pegar depois uns livros que é mais tranquilo em PDF pra jogar na tela, tá ligado? Daqui a um tempo a gente traz isso aí pra facilitar a interação com a galera e tal. Mas esse daqui ainda não, eu tô meio que na surdina assim, entendeu? Então, voltando. Em Economia e Sociedade e a ética protestante, o espírito do capitalismo, reconhece a especificidade do problema do capitalismo contemporâneo. Quando trata de analisar historicamente modos de produções distintos, Weber deixa entrever possíveis comparações entre eles e o capitalismo. Aqui a gente entra num outro ponto muito importante. Weber deixa entrever possíveis comparações entre eles e o capitalismo.
Olha a próxima frase. Em sua história agrária romana, Weber aponta que a propriedade privada romana era regularizada mais por razões públicas, o que chama de direito administrativo romano, do que por razões privadas dos próprios possuidores. Algo do que Weber enxerga na tendência da burocracia capitalista a controlar a vida econômica privada está no mesmo movimento que se deu com a propriedade agrária na Roma Antiga. Antes de dar a nota de rodapé, Manifesto Comunista é fantástico. Relaxa que a gente vai ter muita interação, muita discussão aqui daqui a um tempo aí. A gente vai começar a discutir Marx amanhã, tá? Inclusive. O Weber, ele começa nessa questão agrária entre Roma e o capitalismo, tá? E, por mais que a gente não tenha, na Roma Antiga, né, nessa passagem medieval e tudo, uma formação capitalista dessas sociedades, a gente tem discussões e formação de um pré-estado muito próxima. Tanto que a discussão que o Gramsci vai propor com bonapartismo e fascismo, ela vai passar também por cesarismo, Júlio César. E a Rosa Luxemburgo, ao falar sobre socialismo, ela vai olhar certas questões pré-socialistas que foram atingidas pela sociedade romana. Que tinha antes lá certas formações, e aí vem o Estado de Roma e isso é uma questão interessante em Weber. Porque essa visão, esse estudo realmente pode ser utilizado para fins de análises pro materialismo histórico dialético, né? Vamos para a nota de rodapé, que é uma citação direta de Max Weber. Anteriormente, as situações possessórias de posse do Império Romano eram regulamentadas com normas de direito administrativo, enquanto as normas do direito privado só tinham valor para tais resultados na medida em que a prática administrativa ia adotando seus conceitos. Ou seja, o direito também estava se formando, o direito privado, inclusive. Segue-se que é impossível chegar a uma reconstrução de todas essas relações referindo-nos simplesmente aos conceitos de direito privado, como também seria impossível uma reconstrução do direito feudal baseando-se nos conceitos de direitos regionais. Para Weber, ainda que aponte que haja continuidades fundamentais entre a Roma escravista e o feudalismo, não é possível dizer que o tipo de propriedade dos romanos geraria o sistema econômico dos medievais, que por sua vez, em sua derrocada, geraria a moderna economia capitalista, como se isso fosse um processo teológico, né? Ele não tinha como confirmar que uma coisa ia lidar para outra. Só é possível dizer que historicamente uma economia veio depois da outra, mas não que uma continha o germe da outra. Tampouco para Weber é possível fazer juízo acerca da qualidade, melhor ou pior, entre os modos de produção. Ciência neutra, né? Os tempos históricos só podem ser analisados por si mesmos, fechados, sem comparação. Resistindo a apontar o juízo moral dos tempos melhores ou piores do que outros, para Weber, então, não se pode falar em sentido da história. O Weber ia ser daqueles que ia falar dentro de um determinado período histórico. A história vai cobrar. Aí quando a história não... Aí quando ia falar antifascista, aí quando o fascista morrer ia falar: ah não, mas coitado, meu Deus. Fascista com dó de antifascista com dó de fascista, tá? Continuando. Para Marx, também as passagens entre os modos de produção resultam de eventos abertos. Vamos lá, você vê que ele já está colocando bastante Marx para trazer já as diferenças e semelhanças que ocorrem entre os dois. Ocorre que sua insistência científica é a de analisar o que em específico permite passagens, como a da sua produção escravista para feudal ou desta para capitalista. Não se trata de sentido da história, somente uma leitura hegeliana faria assim. No entanto, o marxismo como ciência e revolução lê a história para poder lutar por transformações sociais. Vamos lá. O marxismo como ciência e revolução lê a história para poder lutar por transformações sociais. Esse sentido não é alcançado por Weber. O horizonte weberiano insiste em analisar a dominação capitalista a partir de si mesma, sem tomar partido cientificamente do presente ou do futuro. Vamos lá. Interessante tudo isso para a gente conseguir consolidar as diferenças que existem de perspectiva de análise. Boa noite, Eco Fofoqueira. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom trabalho. Se quiser o livro, não tiver ainda, eu mando o drive. Entendeu? Manda aqui no chat, é só pedir, tá? Estamos disponíveis aí para isso.
Por isso, no lapidar da síntese de um dos maiores e melhores especialistas em Weber, que é o Gabriel Kohn, a sociologia weberiana é ao mesmo tempo crítica e resignação, como é o nome do seu livro a respeito do tema. Citação do Gabriel Kohn. Weber procurou sempre fazer frente ao grande dilema a que seu pensamento conduzia. Aquele entre crítica que se traduz na ação e a resignação que se traduz no conhecimento neutro dos seus resultados, vale dizer, disponíveis para quaisquer fins. É isso o que ele traz com esse nome, crítica e resignação, que é o nome do capítulo do Alisson Mascaro, o que mostra a grandiosidade das leituras do Gabriel Kohn, né? Porque o Alisson Mascaro ele se refere no capítulo ao livro do Gabriel Kohn e traz o Gabriel Kohn durante toda a dissertação sobre Weber. Weber reconhece que a sociedade é plantada na dominação, não na solidariedade. No entanto, isso não permite que, cientificamente, o cientista social denuncie hoje e aponte como se transforma para um novo amanhã. Difere de Marx, portanto, porque para este a compreensão da sociedade deve ser crítica e de transformação. Marx rejeita a designação, Weber a encarna como ideal científico. Cara, o Weber é academicista, cara. Isso é leitura de professor academicista, de estudante academicista, de intelectual academicista, de cientista academicista. É isso. É complicado. Através das perspectivas de Weber, um pessimismo quanto à sociedade. Viu a Alemanha caminhando para o reacionarismo nazismo. Cria que nada conseguiria barrá-lo. E de fato, é importante ter essa noção também. Ele viu a ascensão nazista. Porém, ele participa da Constituição de Weimar. Ele vai contra os socialistas radicais. Aqui, nova citação de Weber em Ciência e Política. Meus caros ouvintes, dentro de 10 anos, teremos talvez a oportunidade de voltar a falar desse assunto. Naquela ocasião, eu receio que, infelizmente por múltiplas razões, a reação já nos terá de há muito dominado. É provável que pouco do que os senhores almejaram e esperaram do que também esperei se haja realizado. Pessimista. E, como disse Ana Caroline, chatão. Guarda desse ponto muita influência do pensamento de Nietzsche. Outra citação agora é de Anthony Giddens. Anthony Giddens, que é um leitor que é gostoso, tá? Eu gosto da leitura do Giddens. Em Política, Sociologia e Teoria Social. O pensamento político de Weber, desse modo, esconde uma tensão inerente que deu a seus escritos um caráter doloroso, fortemente definido. Pouco tempo antes de morrer, sustentou que Marx e Nietzsche representavam as duas influências dominantes na cultura moderna. Ele já sacou que Marx era um dos representantes do pensamento. Tá ligado? O próprio Weber, que se opõe abertamente a Marx, colocou isso. Poderia-se dizer que o corpo do conjunto dos trabalhos de Weber constitui uma grandiosa tentativa para integrar as percepções mais profundas dessas duas correntes de pensamento aparentemente incompatíveis. Suas concepções políticas tanto contribuíram para formar quanto foram formadas por essa síntese frágil e impotente, e elas compartilharam as dualidades que incorporaram. Ele tentou misturar Marx e Nietzsche. Ok, né? Cada qual com seu cada qual. Tal afinidade se pôde estender até mesmo à sociologia da religião weberiana, ao constatar uma afinidade entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Há em Weber uma espécie de desencantamento com a articulação social no campo moral e religioso, de algum modo emparelhada com o mundo do cálculo e do lucro. Assim, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, diz Weber, citado diretamente no meio do texto. Quando o ascetismo foi levado para fora dos mosteiros e transferido para a vida profissional, passando a influenciar a moralidade secular, fê-lo contribuindo poderosamente para a formação da moderna ordem econômica e a técnica ligada à produção em série através da máquina, que atualmente determina de maneira violenta o estilo de vida de todo indivíduo nascido sob esse sistema. Não apenas daqueles diretamente atingidos pela aquisição econômica, e quem sabe o determinará até que a última tonelada de combustível tiver sido gasta. De acordo com a opinião de Baxter, preocupações pelos bens materiais somente poderiam vestir os ombros do santo como um tênue manto do qual toda hora se pudesse despir. O destino iria fazer com que o manto se transformasse numa prisão de ferro. Então, ele traz críticas de vez em quando. Ele fala sobre, brevemente, e não com o caráter com a profundidade que é exigida, mas ele fala brevemente sobre uma certa acumulação. Ok? Ele vai falar sobre isso, mas ainda dessa forma meio vaga, saca? Meio vaga.
Em torno de Weber, nas primeiras décadas do século XX, estabeleceu-se um grupo de intelectuais constituído por alguns dos principais pensadores burgueses alemães, liberais e social-democratas, alguns judeus e mesmo também juristas. Lukács, que depois se tornara marxista, pertenceu a esse círculo. Era patente a tal grupo que o cristianismo ocidental poderia bem tipificá-lo no protestantismo. Não portava mais aspirações transcendentes e transformadoras, que é aquilo que o Alisson já trouxe no começo da reforma protestante, né? A visão mística russa de que todos os homens haveriam de viver em uma comunidade cristã solidária estava bem afastada do espírito da Alemanha e da Inglaterra, voltados aos negócios e à competição. O liberalismo crítico, característico de Weber, revelava um humanismo, que no limite influenciou parte do socialismo do século XX, que compreende que no capitalismo o ser humano vale pelo que tem. Calma aí, humanismo, que compreende que no capitalismo o ser humano vale pelo que tem, não pelo que é. Para Weber e seu círculo, a lógica do capitalismo é do desencantamento. Tudo se converte em cálculo monetário, em dinheiro, em acumular. E aí temos uma leitura crítico comentada de A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo por Francisco Teixeira, nota de rodapé. O tom irônico em que Weber fala da moral burguesa é de uma sutileza tão fina que pode passar despercebido da maioria dos seus leitores. Eu acho que eu li esse texto esse ano. Quando define a consciência limpa como uma consciência farisaicamente boa, afirma, em seguida, que ao empresário importa-lhe ser visivelmente abençoado por Deus, cumprir a lei, mesmo que esta seja imoral aos olhos da ética. Com efeito, sentir-se visivelmente abençoado por Deus é mostrar-se como um homem que frequenta a igreja, dá esmolas, apieda-se com o sofrimento alheio, mas, nos porões de suas fábricas, veste a capa do diabo. Toma o tridente e com ele curte a pele de seus trabalhadores durante longas e extenuantes jornadas no trabalho. Dentro dos muros de sua empresa ele é um empresário, e como tal tende a assim agir. Fora dela é um cidadão, é pai de família e cumpridor dos deveres e obrigações sociais. É o famoso homem do bem burguês, tá ligado? Aquele cara que fala, não, a gente é homem do bem, tem família, moral, religião, e no final é essa porcaria. Então, aqui a gente acaba a parte 5.3 sobre crítica e resignação. Galera, tem algum comentário, alguma coisa? Pode falar qualquer coisa, quer que eu fale sobre alguma coisa? Porque daqui a pouco a gente entra em dominação e direito, que é a última parte de Weber. Então agora é a hora de vocês falarem o que quiserem. É o momento. Muito obrigado, Shazam. Seja bem-vindo, camarada. Muito bom ter sua presença aqui também. Fico feliz demais, demais, demais. Tá calor, família. Eu vou falar pra vocês, hein? Tá quente o bagulho. Tá quente. Eu acordei. Vou até contar como que eu fiquei sabendo da história do Olavo de Carvalho, né? Dormindo. Do nada. Chua, chua. Uma chuva forte. Mas tá ligado? Forte mesmo. Abriu as portas do inferno hoje também, né? É isso mesmo. Aí tava muito calor. Muito calor não. Tava chovendo forte. Aí sabe quando você acorda no susto, você fala, meu, será que eu fechei a casa? Porque eu tô morando sozinho agora, né? Então, vai, dá-lhe. Janela, porta, pá, não sei o que, tudo fechado. Beleza, deitei, falei, vou dar uma olhada no Twitter, né? Vai que tá acontecendo alguma coisa interessante, pá, não sei o que. Aí eu abro o Twitter de boa. Pô, agora eu posso dormir em paz com essa notícia tão feliz. Eu olhei e falei, uai, o que aconteceu? Primeira coisa que eu vejo é isso. E na hora, na mente, eu olhei e falei, mano, pra essa pessoa tá postando isso daqui, com certeza foi o Olavo que faleceu. Só pode ser. Só que, né, caçando, rodando na tela. Do nada, pum! Eu olhei e falei, ai que delícia! Aí eu consegui dormir em paz. Hoje foi o primeiro dia que acordamos com a notícia boa desde outubro de 2018, é isso. Eu fiquei sabendo, eu não lembro quem, mas tem um outro lá deles que tá mal também e não tomou vacina. Vem mais um. É bom falar dessas coisas no episódio que o título vai ser tipo Weber, porque aí a direita nem liga, tá ligado? A direita nem fica sabendo, porque senão é ataque, não acerta. É isso, o nome disso é proteção. Porque a partir de amanhã eu quero deixar estampado, tipo, Carlos Marx, materialismo histórico dialético na lata de vagabundo.
enfim, por enquanto a gente fica aí, né? Só falando das entrelinhas, falando aqui por baixo, pá. Inclusive, galera, hoje tem eliminação do BBB, né? Nada a ver, na verdade. Hoje tem eliminação do BBB. O mais engraçado é que os caras de direita nem o Olavo eles leem. Ah, assim, tipo, de verdade, não faz sentido. Acho que se eles lerem o Olavo, tipo, se eles lessem mesmo o Olavo, tipo, chegar e falar, vamos ler o Olavo, eles não... Eles iam sair dessa. Salve, salve, Dal Cardoso. Assim, né? Tipo, a base, né? Não a galera burguesa, mas a base. Salve, salve, Dal Cardoso. Quem tá no paredão? Tá o Luciano, a Natália e a Nayara Azevedo. Até esqueci o nome dela, porque eu não gosto dela, simplesmente não gosto. Enfim, eu fico feliz que eu morando no interior, a gente não ouve Nayara Azevedo aqui. Eu só gostaria que a Natália ficasse, falando agora real, porque ela tá proporcionando uma treta com a Maria. E eu gosto muito da Maria, ó, pra caralho, pra não sei o quê. Só que é BBB, entendeu? Eu quero ver o atrito, eu quero ver o conflito, eu quero ver ali a galera brigando. Quero ver sangue. Cansei de ficar cantando música de Deus, pá, não sei o quê, paz e amor. O Thiago Abravanel lá, todo fofinho, pá, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, parça. Pelo amor de Deus. Se eu quiser ver isso, eu ligo lá nos desenhos da Bíblia. Eu ligo no Camundongo dos Aventureiros. Tá ligado? Sei lá, vou ver algumas coisas assim da minha infância. Vou ver Cocoricó. Uns bagulho assim, parça. Acha? Pelo amor de Deus, eu fico bolado, eu fico chateado. Ontem, que jogo foi aquele? Jogo da discórdia de amizade, amor e carinho, tá ligado? E deixaram ali mal ainda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu me fico louco da cabeça. Os emparedados já estão com as malas quase prontas. Já apareceu aqui no canal Espiadinha BBB 2022. Enfim. Vamos parar de ver BBB, vamos voltar aqui pra Weber. Eu quero acabar logo esse cara. Eu não aguento mais. O que Weber diria sobre BBB 22? Eu tenho certeza que ele ia ser aqueles caras que ia falar: ali a gente tem um exemplo menor do que a sociedade. E vocês podem ver que ela é realmente dominação. Por quê? Por mais que as pessoas que estivessem lá estejam fazendo suas escolhas e não sei o que, quem decide é o poder de fora. E esse poder, ele quer a violência lá dentro. Ele vive sobre a violência, sobre isso. Ele vive sobre pessoas que não se alimentem direito, fiquem com cores muito loucas e tal. E essa é a dominação. Ele ia falar alguma coisa assim, certeza. Só que ele ia falar, é lógico, mas nem por isso eu deixo de assistir. Porque a gente é chato, mas não é pateta, né? Certeza. Ainda mais ele, que ele gosta de observar ações individuais. Exato! Era isso que eu ia falar agora. Ele vai pegar, ele vai olhar uma ação individual, ele vai olhar e falar, ó, essa ação individual aqui, ela já aconteceu com mais de uma pessoa. Então ela deve ser um consenso e deve ser algo que acontece na sociedade o tempo todo. Dados e estatísticas, pra quê? Tá aqui, tô vendo. É isso. Enfim, vamos voltar pro Weber, paramos de criticar ele. Weber, assim, às vezes a gente respeita, às vezes. Ora, mas os fatos individuais. Eu não aguento vocês, velho. Caracas, mano. Aí é sacanagem, velho. Ora, mais os fatos individuais. Voltando para a dominação e direito agora, abrindo a parte 5.4, para quem tiver com o texto aberto, é a página 84, não, porque eu sei que o PDF é maior, mas a página 84 mesmo do livro, da nota que tem lá, do número que tem lá em cima, tá? Página 84, 5.4, dominação e direito. Em várias obras, mas principalmente seu livro Economia e Sociedade, Weber desenvolve suas reflexões sociológicas sobre a dominação social. Sua proposta é de que o poder é um conceito amorfo. Ganha destaque, então, a noção de dominação que se articula a partir do quadro administrativo ou de uma associação. Por exemplo, um pai domina a família, calcado no tipo associativo constituindo um núcleo familiar. Já em uma empresa, no próprio Estado, realiza-se uma dominação de tipo administrativo. Já na Globo, realiza-se uma dominação do tipo democrático. Ele ia falar isso? Ele ia falar porque é o pessoal que tá votando? Ou ele ia falar, tipo, é uma dominação pela própria emissora, porque ela que controla as paradas que vão rolar lá na casa? Não
sei. Fica no ar aí o que Weber diria, uma coisa ou outra. Assim, Weber define poder e dominação. Vamos lá agora para a definição. Agora é interessante, agora é importante, família. Agora, foco, e não é foco do G-Show, é foco do Weber. Poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento desta probabilidade. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis. Disciplina é a probabilidade de encontrar a obediência pronta, automática e esquemática de uma ordem, entre uma pluralidade indicável de pessoas em virtude de atividades treinadas. Então, poder é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências. Ou seja, dando um exemplo do que é poder, força policial. Você tem uma chance X de colocar, de conseguir impor a própria vontade, mesmo que haja resistência. Mesmo existindo resistência, você tem uma probabilidade aí de conseguir fazer isso. A dominação, ela vai ser a probabilidade de você encontrar a obediência, mas você repare que não é uma obediência pela disciplina. Essa obediência é conquistada pela força. E você tem a disciplina, que é a própria obediência já automática ali da hora. Então, para Weber, a dominação se delineia historicamente a partir de 3 ideais: tradicional, carismática e legal burocrática. Não apenas pela violência, embora a violência esteja em todos, tá? Em um dos casos, obedece em razão de devoção aos hábitos costumeiros. Ou seja, é uma tradição de tal cultura, de tal época, de tal governo, de tal país, de tal estado, de tal cidade, de tal sociedade. E aí se segue isso. Em outro, pela confiança pessoal do líder, que aí é o carismático, que é hoje utilizado muito para definir populismo, né, um candidato populista. Embora dentro do populismo a gente hoje tenha 2 análises, ainda tem gente que pega bem essa questão weberiana. E por fim, no outro caso, dá-se a subordinação a uma ordem impessoal, em razão da legalidade da vigência de normas. Que enfim, você tem a norma e é isso. Fazer o quê? Você tem ali a lei. As características desses 3 tipos de dominação, de puros de dominação legítima, são por Weber assim elencadas. Há 3 tipos puros de dominação legítima. A vigência da legitimidade pode ser primordialmente, falando aqui só das dominações legítimas, né? De caráter racional, que é baseada na crença da legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação legal. 2. De caráter tradicional, baseada na crença cotidiana, na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade, dominação tradicional. Ou, por fim, de caráter carismático, baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma das ordens por esta relevadas ou criadas. E dominação carismática. Cara, essa parte da legitimidade e dominação é um cu, vai se ferrar, Weber. Sim, de fato. Só isso, né? Sim. Ele ainda continua, né? Não, agora é o Alisson Mascaro, perdão. A dominação tradicional se encontra principalmente nas sociedades mais primitivas de conservadorismo mais patente. Só um minuto. Essa força, para Weber, seria a coerção social para Durkheim? Vamos lá, onde que eu utilizei a palavra... você fala dessa força de domínio? Dessa força assim de poder e dominação? Porque se for isso, não. Porque, dessa força carismática, perfeito. Então, na verdade, não. Porque, não. Vamos lá, como que eu vou diferenciar, porque eu não tenho tanta habilidade teórica para desenrolar sobre esses temas, mas vou tentar aqui dar uma pincelada, tá? O Durkheim, por ele se apoiar em fatos sociais e ele olhar primeiramente para a questão de sociedade, o efeito vai ser outro, saca? Porque essa questão de dominação, para o Weber, ela não vai ser uma dominação, como eu posso explicar,
Puta, eu não tô conseguindo colocar em palavras isso. Não tô conseguindo colocar em palavras isso daqui. Mas, é tipo assim. Essa dominação, ela primeiro recai sobre o indivíduo para Weber. Porque é de onde parte a análise dele. A análise dele parte da dominação de Estado, ok? Mas ela não parte de uma questão orgânica, de uma questão como se a sociedade se formasse para isso. Mas são as formas pelas quais os indivíduos vão se formando para montar o conjunto da sociedade. Então, tipo assim, por mais que você possa, olhando de uma distância, sentir que são as mesmas coisas, a base dessas coisas são diferentes. Logo, elas vão se resultar em processos um pouco diferentes. Tanto que pro Durkheim, você vai ter as formas de coerção social como sendo uma questão da sociedade se manter. Saca? Pro Weber, já não é isso. Ela está simplesmente organizada assim. Ponto. Acabou. É como a gente tem ela hoje e a gente vai analisar ela hoje. É isso que a gente tem. E é isso. E reparem no limite que possui, por exemplo, ó, agora indo pro Alisson Mascaro, porque ele vai falar, ó, a dominação tradicional exato. Tipo, ele analisa a sociologia historicamente. Tipo, ele consegue colocar a história. Só que ele não, justamente pela falta da base materialista e dialética, ele rompe com o caráter histórico dos processos históricos. Tipo, um processo histórico pra ele não combina em outro. Tipo, as coisas só aconteceram, ok? Só aconteceram e é isso, é um grande acaso e acabou. Não tem nada. É meio difícil, é que eu realmente não tenho argumento teórico pra... Mas aí eu recomendo realmente ler o Gabriel Kohn, tá ligado? Eu acho que ele é a base pra ler isso. O Florestan Fernandes faz o prefácio de um livro sobre o Weber também, onde ele dá uma pincelada. Se eu achar os textos que eu tenho, porque eu não sei se eu tenho eles baixados, talvez eu tenha perdido eles, eu faço um drive com alguns textos assim e lanço no Twitter e no Insta, tá? Mas eu não sei se eu vou achar, tá? Já aviso. Então, repara no limite do Weber. A dominação tradicional se encontra principalmente nas cidades mais primitivas. Repara que aqui, como o Alisson vai colocar, de conservadorismo mais patente. E ele começa a dar exemplo do feudalismo, ou seja, ele não está falando de primitiva, naquele sentido da antropologia antiga, que vai olhar e falar, não, os povos indígenas eles são primitivos. Não, ele está falando de processos históricos que já foram ultrapassados no Ocidente, basicamente. Né? O feudalismo foi ultrapassado, beleza? Mas, nessas sociedades, você tem pai, filho e neto, sempre senhores. Filho e neto de servos, sempre servos. A tradição é sustentada como modelo organizador social, sem sobressaltos. Se foi assim no passado, projeta-se então que assim será para sempre. Como diz uma citação, denominamos uma dominação tradicional quando sua legitimidade repousa na crença de santidade das ordens e poderes senhoriais tradicionais, existentes desde sempre. Determina-se o senhor ou os vários senhores em virtude de regras tradicionais. A ele se obedece em virtude da dignidade pessoal que lhe atribui a tradição. Voltando. Sem sobressaltos. Voltando. Tal modo de dominação é típica de economias pré-capitalistas, velhas e monárquicas. E o absolutismo sustentaram-se desse diapasão. Repara como o Alisson Mascaro ele consegue incrementar, justamente pelo movimento materialismo histórico dialético, em certos modos de produção, como existiram essa dominação. O tipo de dominação tradicional se dá em virtude de relações decantadas, existentes há muito tempo. Questões da sociologia, dos costumes e da moral podem se escorar nesse tipo de ideal. Um dos modelos recorrentes é a dominação patriarcal. Interessante isso. Um dos seus modelos recorrentes é a dominação patriarcal, tanto entre senhores e súditos, quanto entre homens e mulheres. Se o conteúdo dessas relações é rígido pela tradição, considera-se impossível criar um novo arranjo relacional. Uma das puras formas, a patriarcal, a sua característica marcante é a fidelidade. Diga não à monogamia. Parei. Na atualidade, além das relações conjugais e familiares, vê-se tal tipo de legitimação se impondo aos empregados domésticos, reputados de confiança dos que se espera fidelidade. E aqui tem uma citação do Weber. Monogamia mata, é isso. Na dominação... Nossa, não. Eu ia falar um nome aqui, mas deixa quieto.
Na dominação patriarcal, é a submissão pessoal ao senhor que garante a legitimidade das regras, por estes estatuídas. E somente o fato e os limites do seu poder de mando têm, por sua vez, sua origem em normas, mas em normas não estatuídas, sagradas pela tradição. Mas sempre prevalece na consciência dos submetidos, sobre todas as demais ideias, o fato de que este potentado concreto é o Senhor. Não tem fofoca não, família. É a capital da Rússia. Só vou dizer isso. A única coisa que eu posso falar. Joguei a chavinha da boca fora. É isso, todo mundo pegou, ótimo, fico feliz. A dominação carismática, por sua vez, de todas as formas de dominação, é a mais fulgurante e frágil, porque depende do carisma do líder, de uma insigne personalidade arrebatadora. Destacadas personalidades políticas e líderes religiosos se perfilam nesse tipo de dominação. O carisma se dá em virtude de uma devoção afetiva por dotes relevantes ou sobrenaturais na forma de arrebatamento emotivo. Podem ser seus tipos puros, profetas, heróis, grandes demagogos. A da dominação carismática, nítido caráter pessoal. Quem manda é o líder, quem obedece é o apóstolo. Falta aqui ainda um preceito racional de competência. Tal dominação baseia-se na crença. Vamos para mais uma citação do Weber. Galera, eu vi que chegou uma galera aí. Se vocês quiserem o texto, eu posso mandar o link do Drive, tá? Lendo a citação de Weber. Denominamos carisma uma qualidade pessoal considerada extra-cotidiana, da origem magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra, e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos, ou, pelo menos, extra-cotidianos específicos, ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como líder. Um modo objetivamente concreto com essa qualidade teria de ser avaliada, a partir de algum ponto de vista ético, estético ou como qualquer outro qualquer. Não tem importância para nós o conceito, o que importa é como de fato ela é avaliada pelos carismáticos dominados ou adeptos. Frase de Weber. Voltando ao Alisson, é fundamentalmente uma relação social extra-cotidiana. Ela permite mudanças e câmbios sociais. Rompe-se com o cotidiano, o líder surge. Ela permite Sua dominação não existia antes, mas agora há. Quando acaba o carisma e o domínio passa a outros campos, volta-se a administração cotidiana de dominação. A dominação legal burocrática surge em tempos historicamente mais recentes. No mundo moderno, toma vulto a institucionalização do Estado, embrião de que será a forma típica de dominação atual. Segundo Weber, na organização econômica capitalista, sua dominação social típica é legal ou burocrática. Então, vamos lá. Segundo Weber, na organização econômica capitalista, sua dominação social típica é legal ou burocrática. A lógica econômica mercantil e impessoal não está mais assentada na moral do burguês, mas sim em mecanismos relacionais de exploração e acumulação, garantindo-se o capital pelo Estado e pelos direitos. Levantam-se aparelhos burocráticos como a empresa e o Estado. Eu acho ruim que ele utilize o termo empresa, só acho ruim esse termo. Voltando para Weber, em um Estado moderno, o domínio efetivo, que não se manifesta nos discursos parlamentares e nas declarações monárquicas, mas sim no cotidiano da administração, encontra-se necessariamente, inevitavelmente, nas mãos do funcionalismo, tanto do militar quanto do civil, pois também o oficial superior moderno dirige as batalhas a partir do escritório. A dominação legal é sempre em virtude de estatuto, de lei. O burocrata é um homem da norma. Marcar aqui, né? Importante isso. Dominação legal é sempre em virtude de estatuto, de lei. O burocrata é um homem de norma. Não pelo seu carisma que comanda, nem tão pouco porque sempre esteve ali, mas sim porque competências normativas deram-lhe tal poder ou incumbência. Caralho, incumbência. Meu Deus do céu. A empresa é uma formação burocrática e, por sua vez, o Estado funciona ao modo de empresa. O funcionário do Estado não é autônomo, está submetido a uma cadeia de regras. O funcionário do Estado não é autônomo, está submetido a uma cadeia de regras. Para Weber, os campos da política e do direito da contemporaneidade escoram-se basicamente em um tipo de dominação burocrático legal. Os juristas e seu afazer se legitimam pelas normas e pelas leis. Ok? Aqui a gente já entra numa parte melhor desenvolvida por ele, né?
dá pra reparar que tá bem mais próximo de uma leitura atual e de como a gente utiliza as definições. Calor, família. Bebam água. Então, Weber define a dominação legal burocrática. Vamos lá? Agora nas palavras de Weber. A dominação legal baseia-se na vigência das seguintes ideias entrelaçadas entre si. 1. Que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser estatuído de modo racional. Racional referente a fins ou racional referente a valores, ou ambas as coisas, com a pretensão de ser respeitado pelo menos pelos membros de associação. Mas, também, em regra, por pessoas que, dentro do âmbito do poder desta, em caso de associações territoriais, dentro do território, realizem ações ou entrem em determinadas relações sociais declaradas relevantes pelas ordens da associação. Que todo direito é, segundo sua essência, um cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas com determinadas intenções. Que a judicatura é a aplicação dessas regras ao caso particular, e que a administração é o cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da associação, dentro dos limites das normas jurídicas e segundo princípios indicáveis de forma geral, os quais encontram aprovação, ou pelo menos não são desaprovados nas ordens da associação. 3. Que, portanto, o senhor legal típico, o superior, enquanto ordena, e com isso manda, obedece por sua parte à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições. Voltando agora para o Alisson Mascaro, desses 3 tipos puros de dominação legítima, dos quais guardam perenidade o tradicional e o burocrático, o carismático é instável e arrebatador, precisa de uma crença inusitada. Weber trata de tais dominações chamando-as de tipos puros, porque nenhuma sociedade de relações são uma ou outra exclusivamente. Então repara, ele vai trabalhar um tipo puro, só que a gente não tem nenhum tipo puro. Assim, eu não sei o que falar, velho. Eu não sei o que falar. Tipo, ele realmente joga muito no idealismo diversas vezes. E não que isso que ele esteja falando não esteja certo. Mas, como eu posso falar? Se não existe isso, fica difícil você falar disso, tá ligado? Enfim. Elas se misturam e se imbricam em conjunções mais variadas. Por isso sua proposição sociológica é tão só a de elencar os tipos puros que não existem isolados na realidade. Tais dominações são tidas por legítimas porque neutralizam suficientemente as indisposições individuais e sociais, de tal sorte que os explorados se reconhecem submetidos e passam a orientar suas ações a partir de tal condição dominada. E aqui é onde entra o consentimento. A gente se reconhece submetido a isso. Então tem o consentimento. O conceito de legítimo para Weber não quer implicar que a dominação seja boa ou justa, nem que seja juridicamente correta. Não há qualquer juízo de valor nesse termo. Legitimidade em sociologia, e é importante essa definição, tá? Legitimidade em sociologia guarda a conotação diferente do seu uso jurídico, do qual dizemos que legítimo é o que é de acordo com a lei. Sociologicamente, para Weber, legítimo é o que, via de regra, se aceita. Ainda que seja contrário ao interesse individual, este não possui argumentos ou situações plausíveis para lhe oferecer oposição. Ok? Vamos lá. Para a questão jurídica, legitimidade é o que a lei permite. Para sociologia é o que se aceita, mesmo que seja contrário, mas você não consegue bater de frente. Então se torna legítimo. Vou dar um exemplo de um parceiro, se não me engano é do direito, um camarada, participou de live aqui comigo. O Acácio. Porque ele falou, né? A gente fala muitas vezes de que se rebelar é justo. Só que não é, né? Porque não é legítimo no sentido de não é aceito. A gente bate de frente com as instituições e por mais que a gente avance algumas coisas, não sei o que, no fim a gente está retraído ainda porque a gente não fez a revolução social. Então não é legítimo. Isso é sociologicamente aplicado. Interessante.
é por isso que a gente tem que ir contra a legitimidade, contra as instituições, contra tudo essa merda. Weber desenvolve, a partir de sua percepção de que a dominação contemporânea capitalista é legal burocrática, uma reflexão sociológica a respeito do próprio direito, sua normatividade, seus campos público e privado. No capítulo 7 de Economia e Sociedade, nosso livro desse tamanho de capítulo, esse é de Weber, eu sei. Weber se ocupa diretamente do tema da sociologia do direito. Olha que interessante. Então, o Weber, ele vai ser o primeiro que vai se ocupar diretamente do tema da sociologia do direito dos que a gente tratou aqui. Os outros até trazem algumas questões, mas é o Weber que se ocupa diretamente desse tema. Para o pensamento weberiano, o fenômeno jurídico é histórico. Então vamos lá. Citaçãozinha agora de Weber. O desenvolvimento do direito e do procedimento jurídico, dividido em etapas de desenvolvimento teóricas, conduz à revelação carismática do direito por profetas jurídicos, por meio da criação e aplicação empírica do direito por honoratores jurídicos, criação de direito cautelar e de direito baseado em precedentes. A imposição do direito pelo império profano por poderes teocráticos e, por fim, os direitos sistematicamente instituídos, estatuído e a justiça aplicada profissionalmente na base de uma formação literária e formalógica por juristas doutos, juristas especializados. Não entendi merda nenhuma dessa citação, de verdade. Eu simplesmente não entendi. Vou até colocar um ponto de interrogação aqui e marcar. Porque pra mim simplesmente não faz sentido. Enfim, eu odeio direito por isso, tá? Quando se estabelece a manifestação contemporânea do direito, ele passa a ganhar os contornos de impessoalidade, da universalidade da previsão normativa e da organização a partir da lei. A legalidade, então, se instaura e passa a ser a forma de sustentação da sociabilidade presente. O amplo quadro dos pensamentos jurídicos justpositivistas e liberais será tomado por Weber como sendo característico da postulação do direito contemporâneo, forjado a partir do capitalismo, tendo o Estado como seu instrumental principal e a empresa como seu modelo organizativo. Ok? A sociologia do direito weberiana é uma mirada de olhos a temas do fenômeno jurídico, conforme sua identificação e o elenco de suas bases e questões fundamentais a partir da teoria geral do direito. Vamos, agora a gente começa a entrar, a gente tá acabando Weber e já tá começando a ficar interessante. Teoria geral do direito, que a gente vai discutir isso no final do século XIX e início do século XX, de alguma maneira faz sociologicamente o que Hans Kelsen, que é o teórico geral do direito, que é o teórico, que é a União Soviética, que o ministro da Justiça do Stalin vai se basear, que é o teórico que o Pachucanes vai bater de frente, e outros fariam em termos estritamente analíticos na teoria geral do direito. E aqui tem uma citação, uma indicação do próprio Alisson Mascaro, né? Sobre a teoria geral do direito, remeto Mascaro a Alisson Leandro, Introdução ao Estudo do Direito. E de fato, leiam os livros sobre o estudo do direito do Alisson Mascaro. Para quem quiser uma breve ideia de como ler Alisson Mascaro, a gente tem o livro do Revolution. E tem, que a entrevista ele não fala tanto sobre a trajetória dele, mas aqui no final a gente tem dois textos da Juliana Paula Magalhães, do Classe Esquerda, fantástica, parceira fantástica, camarada fantástica, e do... Como que é o nome do... Aqui atrás, calma aí. E Lucas Ruiz Balcone, onde eles dão os arcabouços teóricos e por onde você pode ler Alisson Mascaro. Assim diz, e aí voltando para Weber, né? Vejamos agora como os poderes participantes da criação do direito influenciam o desenvolvimento das qualidades formais do direito. O trabalho jurídico atual, pelo menos daquilo que alcançou o mais alto grau de racionalidade teológico-metodológica, isto é, a forma criada pela jurisprudência do direito comum, parte dos seguintes postulados. 1. Que toda decisão jurídica concreta seja aplicação de uma disposição jurídica abstrata a uma constelação de fatos concreta. 2. Que para toda constelação de fatos concreta deve ser possível encontrar, como os meios da lógica jurídica, uma decisão a partir das vigentes disposições jurídicas abstratas. 3. Que, portanto, o direito objetivo vigente deve constituir um sistema sem lacunas, disposições jurídicas... Enfim. Ele está só falando coisa do direito que não interessa por agora. Continuando. 4. Que aquilo que do ponto de vista jurídico não pode ser construído de modo racional também não seja relevante para o direito. 5. Que a ação social das pessoas seja sempre interpretada como aplicação ou execução, ou ao contrário, como infração de disposições jurídicas. Esta posição é defendida sobretudo por Stambler, ainda que não expresses verbis.
Isso porque, de modo correspondente à ausência de lacunas no sistema jurídico, também a situação jurídica ordenada seria uma categoria básica de todo acontecer social. Então, entrando no último parágrafo de Weber, para a gente encerrar Weber com chave de ouro. Weber, jurista de formação, sustenta que a sociologia do direito, evidentemente baseada em pressupostos liberais e positivistas, o direito é identificado a sua normatividade às regras, aí estando sua limitação teórica no campo jurídico. Repara, sustenta uma sociologia de direito evidentemente baseada em pressupostos liberais e positivistas, aí estando sua limitação teórica no campo jurídico. O Weber já caminhando para o marxismo, né? Tal qual a economia sustenta sua dinâmica de concorrência, a política e o direito administram os conflitos sociais, resguardando assim o monopólio da violência e da institucionalização política. Trata-se da leitura liberal, organizando o poder a partir das competências normativas. Então eu vou marcar aqui, monopólio da violência, institucionalização política, leitura liberal, organizando o poder a partir das competências normativas. Nota de rodapé, a partir de Gabriel Kohn, que eu estava recomendando agora há pouco. Para Weber, o aparato burocrático é imprescindível para a ação política em sociedades complexas em grande escala. A questão não é eliminá-lo, mas impedir que alcance proeminência no jogo político, sob pena de reduzir-se à gestão rotineira. Trata-se, portanto, de assegurar o controle político da burocracia, e não o inverso. Na busca de soluções para esse problema, que veio como decisivo, Weber exibe a peculiaridade de sua concepção da construção institucional. Nele, a dimensão central da luta assume a forma de competição como contrapartida política à concorrência econômica. O modelo weberiano de relações entre os centros de poder da sociedade não é de equilíbrio estático, é de confronto dinâmico. No seu esquema só se admite uma posição monopolista. Aqui está reservada ao Estado, no tocante à violência legítima interna ao território. Voltando. Perdão. Ah, não, tá certo. Sua leitura distingue entre o direito formal, baseado nas leis, e o direito material, em sua acepção, condicionado aos fatores extrajurídicos, como economia, política, religião e cultura. Agora, Julian Freund falando sobre a sociologia de Weber. A distinção entre direito formal e direito material parece mais importante porque condiciona diretamente a racionalização do direito. Weber entende por lei formal a disposição jurídica, que se deixa seduzir logicamente apenas dos pressupostos de um sistema determinado do direito. O direito material, ao contrário, leva em conta os elementos extrajurídicos e se refere no curso de seus julgamentos aos valores políticos, éticos, econômicos e religiosos. Alisson Mascaro novamente. O movimento social e histórico do direito é premiado por essas duas forças, a lei e a pressão social. Interessante, vamos lá. O movimento social e histórico do direito é premiado por essas duas forças, a lei e a pressão social. A constatação de Weber é de que as sociedades modernas, capitalistas, encontram no direito em sua legalidade os seus mais eficazes meios de dominação. Leituras sociológicas, como a de Marx, ao avançar para compreender especificamente como o direito participa das formas das relações sociais, alcançarão a descoberta de que o direito não tem na legalidade seu centro socialmente determinante. E aqui a gente encerra Max Weber. Encerramos esse monstro de 7 cabeças que é Max Weber. E felizmente amanhã, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, neste mesmo banco, nós veremos Karl Marx. Ligado? Amanhã eu quero ver geral ajudando nessa divulgação, por favor, porque pelo menos essa parte do Marx que eu acho que vai ser da hora a gente estar discutindo Marx aqui. Porque eu já cansei de discutir liberal, e história, e pré-sociologia do direito, e clássico, e medieval. Cansei. Agora a gente entra onde a gente domina. Ai, que delícia. E, galera, fica outra recomendação, tá ligado? Eu ainda não terminei de ler, eu tô indo bem devagar. Que é esse livrinho, essa bibliazinha da biografia feita pelo Zé Paulo Neto. Que é uma coisa brilhante. Uma coisa brilhante. Família, vocês querem que eu fale alguma coisa? Pá, não sei o quê? Tem alguma dúvida? Agora é com vocês. Se não, eu vou fazer raid, tá? Eu não vou deixar vocês desamparados. Vou mandar pro camarada. Cansei. Bom, pra galera do YouTube, antes aí, não sai ainda,
queria lembrar vocês, novamente, seguir as redes sociais, entrar no Apoia-se se puder ajudar financeiramente o projeto, ajudar a ouvir o podcast, vão estar todos os links aí na bio. E é isso, espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Eu que agradeço a presença de vocês, de estarem aqui discutindo, fazendo perguntas, falando, dando dicas, tá ligado? É muito importante ter uma galera do Insta que sempre tá mandando dica e eu acho sensacional. Família, então eu vou mandar aquela raid pro camarada Hidalgo, então quem quiser ficar... Não, é isso, eu vou abrir uma caixa de perguntas no Insta daqui a pouco, tá? Se vocês quiserem podem mandar lá. Então eu vou fazer aquela raid pro camarada Hidalgo e aqui eu vou deixar o som tocando enquanto faz a raid, tá? Queria agradecer novamente vocês, um beijo no coração de todos e seguimos na luta, família! Qualquer coisa, chama no Insta, chama no Twitter, pode chamar sem dó, tá? É isso, família, até mais.